Hoje a gente vai ver a interpretação cabalística de uma questão super perguntada pelas pessoas que me seguem. O que são os sacrifícios? Como eu disse, é uma interpretação da Kabbalah, mas claro que bastante relevante, bastante pertinente, e eu acho que vai te ajudar a elucidar bastante um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bem no finzinho da porção que a gente está lendo essa semana, depois de passado até todos os eventos principais, recebimento da Torá, Itrô, relação com Moisés, lá no finzinho, a Torá conta para nós um pouquinho sobre como é que devem ser feitos os sacrifícios, algumas regras do altar. E eu queria abordar com vocês justamente essa questão, tirando aqui então uma lição para nós. O versículo que eu vou analisar é o versículo 20 do capítulo 20 de Êxodos. Eu vou pondo aqui na lousa e se você quiser pegar na sua Bíblia também, fique à vontade. Então esse versículo começa dizendo o seguinte: Mizbeach Hadamah ta'aseh li, um altar de terra você fará para mim. E aqui já temos uma coisa interessante, né? Deus manda que o altar que você vai fazer para o sacrifício seja de terra. Os nossos sábios, analisando esse versículo, disseram que não é necessariamente que ele precisa ser de terra, mas ele precisa estar ligado à terra. Tá? Ou seja, você não pode fazer, por exemplo, uma estrutura de madeira, pilares ou, sei lá, qualquer uma estrutura, não precisa ser de madeira também, e deixar o altar levantado, meio que flutuando. Ele tem que estar diretamente conectado com a terra. E aqui é a primeira coisa interessante, então, a gente pensar, O sacrifício que você vai fazer sobre esse altar, o simbolismo aqui é bastante claro, ele é ligado à terra. Aliás, perceba que nas duas interpretações, mesmo que você entenda que o altar tem que ser de terra ou que ele tem que ir ligado à terra, o que você está fazendo sobre o altar, o sacrifício, é mais para benefício daqui da terra, do mundo físico, do que para alguma coisa ligada a Deus, à espiritualidade. Tá? Essa é a primeira coisa interessante. No sentido cabalístico, existe um conceito que para vocês talvez seja novo, mas não é muito difícil de entender. É um conceito que em hebraico a gente chama birur. Birur é o que, muito resumidamente? A gente tem que liberar centelhas de almas que ficaram presas aqui no nosso mundo físico. Essa ideia ela é trazida basicamente pelo Isaac Luria, pelo Arizal. Ele fala que quando o mundo foi criado, centelhas de luz, vamos falar energia espiritual, ficou presa aqui nesse mundo e nossa função é ir liberando essas centelhas. Então, essas centelhas, segundo Isaac Luria, ficaram presas inclusive na Terra, não no sentido planeta Terra, na Terra mesmo, no solo. Tá? Então, às vezes eu tenho que, com os meus atos, ir elevando essas centelhas. E é isso que o versículo parece estar implicitando aqui para nós. Tá? Vamos continuar a leitura dele e você vai ver como também se reforça essa ideia que nós estamos falando. Então, esse altar tem que ser de terra, tem que estar ligado à terra, porque a gente vai fazer com os sacrifícios uma limpeza na terra. A gente vai estar ajudando a terra. Vamos lá, o que ele diz em seguida? Vezavarta alav et olotecha vet shlamecha et sonecha vet bekarecha. A tradução aqui nem importa muito, mas ele fala de 4 tipos de sacrifício. Você vai fazer as oferendas de queima, as oferendas de paz, o seu o seu rebanho e o seu gado. Aqui o mais importante é o número que ele menciona, 4 coisas. Bom, e aí o que significa isso? De novo, o que eu estou fazendo sobre o altar vai beneficiar ou vai envolver 4 tipos de energia. Na filosofia um pouquinho mais fora da Kabbalah, mas a Kabbalah também fala disso, as coisas que nós estamos falando aqui são os 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Tudo que nós temos aqui no nosso mundo é composto dessas 4 coisas. Quando eu faço um sacrifício, tem que ser algo que ajuda a limpar esses 4 elementos no mundo. Certo? De novo, eu não estou falando de nada espiritual, estou falando de algo físico. Agora, na linguagem luriânica, que é que a gente começou falando, o nosso mundo é composto de 4 tipos, inclusive, de seres. Tá? Eu ia quase falar seres vivos, mas não é bem vivos. A gente tem seres no mundo físico, que são o que o Luria chama domem, são seres mudos ou inertes. Tá? E que na nossa linguagem seriam objetos. Por exemplo, o copo que está aqui na minha frente, o celular, esse monitor aqui, a câmera que eu estou gravando, a terra, o solo. Isso são seres, segundo a Kabbalah. Eles têm centelhas de luz, eles têm uma alma. Claro que não é a alma como de um ser humano, mas eles têm uma alma. E eu preciso elevar esses seres. Tá? Isso seria o domem. Depois disso eu teria os vegetais, os seres vivos
não incluindo humanos, os seres humanos na Kabbalah são chamados de falantes. Tá? Essas são as 4 categorias de ser. Os mudos, inertes, os vegetais, os animais, que a Kabbalah chama de seres vivos, e os falantes. Então, o sacrifício que eu faço, a gente está começando a destrinchar o que é um sacrifício, é um ato que eu faço para melhorar esses 4 níveis de existência na Terra. Inclusive a Terra, que é domem, que é mudo, que é inerte. Ou seja, quando eu falo o altar tem que ser de terra, tem que estar calcado na terra, porque inclusive o solo vai se beneficiar do que quer que seja esse sacrifício, que a gente vai ver daqui a pouco. E a pergunta então que começa a surgir, tá bom, já entendi para que serve o sacrifício, ou o que ele afeta, mas o que é o sacrifício? Vamos continuar lendo o versículo que já aparece. O versículo diz o seguinte: Bechol hamakom asher askir etmi. Em todo lugar que meu nome for mencionado. Ou seja, aqui o versículo estabelece claramente a relação. O que é o sacrifício? Mencionar o nome de Deus. Chamar o nome de Deus. Por que é sacrifício? A gente já vai entender, a gente vai continuar avançando, né? Mas por hora é isso. Sacrifício, segundo a Kabbalah, é você fazer algum ritual, vamos chamar assim, onde você vai chamar a Deus. Você vai invocar a Deus. Aliás, quando a Bíblia fala invocar o meu nome, de que nome estamos falando? Tetragrammaton, que significa, inclusive, em próprio grego, 4 letras. De novo, a ideia do 4, tá? Para quem conhece Kabbalah, sabe que o tetragrama, ele é considerado completo, porque ele tem todo o mundo dentro dele. Essas 4 letras representam todo o mundo. A gente já falou, inclusive, no Zohar diário, né? As 4 letras como representando os 4 elementos. Então, eu estou invocando o nome de Deus, isso é o sacrifício, eu estou trabalhando com os 4 elementos. Vamos avançar. Então, Bekol Makom Asher Askir Etmi, em todo lugar que você mencionar o meu nome, Avo elecha, eu vou vir para você, uverachticha, e vou te abençoar. Então o que nós estamos agora definindo que é o invocar o nome de Deus? Que você faz isso e com isso você recebe a influência divina, você recebe o que a Bíblia está chamando de bênção. Tá? Bom, grosso modo, no nível mais básico, o que é o sacrifício então? É você fazer oração. Né, você rezar, você orar, que para Kabbalah é sinônimo. Tem algumas doutrinas que diferenciam, né? Para nós rezar e orar é a mesma coisa. Você define um momento da sua vida, tá? Você para tudo para rezar e orar. E aí começamos a entender por que a palavra sacrifício. Não é fácil para nós, na nossa correria do dia a dia, com 1000 coisas para fazer, parar e orar. Tá? Agora, como eu falei, isso é um nível um pouco básico. Tá? Na Kabbalah, por exemplo, existem níveis mais elevados de oração, que às vezes você pode fazer, não na oração no sentido judaico, né, ir na sinagoga no horário, abrir o Sidur e ler, mas, por exemplo, numa meditação, ou numa conversa, inclusive, espontânea com Deus, né, uma oração espontânea que você não usa o Sidur. De qualquer modo, tudo isso é considerado oração. Inclusive, é bem interessante a gente pensar que os sábios dizem que a oração foi instituída justamente para substituir os sacrifícios. Então os sábios no Talmud, eles falam que depois que o templo foi destruído, né, como você não tinha mais a capacidade de fazer sacrifícios, você tinha no lugar disso as orações, que aí você pode fazer em qualquer lugar. Basta você reunir 10 homens, se você quiser, ou mesmo sozinho, você faz na sua casa, numa sinagoga, faz a oração. E por que nós temos 3 orações por dia? Porque lá no templo se fazia 3 sacrifícios diários. Então, realmente ela vem para substituir o sacrifício. Tá? Hoje, os nossos sacrifícios são a oração. Então, chegando até esse ponto, fica claro para que serve a oração, por que ela é chamada sacrifício. Ela é para benefício da terra, para elevar centelhas, é para uma conexão daqui, para receber um influxo divino aqui na terra. Não tem nada a ver lá com Deus, não tem nada a ver com o mundo espiritual nesse sentido. Agora vamos avançar, mais um versículo. Ainda falando sobre isso, e vai trazer lições para nós. Diz o seguinte, o próximo versículo, versículo 21. Veimes be'ahavanim taseli, e se você fizer para mim um altar de pedras, ou seja, primeiro ele falou que não pode ser de pedra, tem que ser de terra ou ligado à terra, e agora ele fala assim, se você for fazer um de pedra, e aí vai ter umas instruções. O que significa isso? Para quem já leu o Sefer Yetzirah, para quem já fez, por exemplo, o curso comigo, sabe muito bem o que as pedras representam. Tem uma passagem lá do Sefer Yetzirah que diz o seguinte, com 3 pedras você constrói 6 casas, com 4 pedras você constrói 24 casas. E por aí vai. Do que o Sefer Yetzirah está falando? Agora a gente começou a entrar naquele nível que eu falei de orações mais interessantes, segundo a Kabbalah. Existe uma técnica na Kabbalah que se chama tseruf, permutações. Tá?
Basicamente, ela vem do Sefer Yetzirah, mas quem elaborou isso muito bem é um cabalista chamado, um cabalista chamado Avraham Abulafia. O que é o tseruv? Você pega, por exemplo, uma palavra de 3 letras e troca as letras, isso que é permutar. Talvez você lembre até da aula de estatística no colégio, né? Análise combinatória, probabilidades. Então, quando você tem uma palavra de 3 letras, você tem 6 possibilidades de escrever essa palavra. Então, o Sefer Yetzirah fala que 3 pedras constroem 6 casas. Se você tem 4 letras, como por exemplo o tetragrama, você já tem 24 palavras, né? Para quem não lembra só como é que faz isso, é uma coisa que na matemática se chama fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então se você quer saber com 10 letras quantas opções dá, você vai de 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, você vai descobrir. Muito bem. E segundo o Sefer Yetzirah, só um último detalhe, você pode fazer com 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Num nível super elevado de concentração, você poderia fazer todo o alfabeto hebraico e permutando ele. Então você começa ele na ordem certa, do Aleph até o Tav, aí você vai pondo o Aleph no fim, aí o Bet no fim, o Gimel no fim, você vai fazendo todas as permutações. Claro que isso demoraria horas, mas é um jeito, segundo a Kabbalah, de orar, de rezar, nesse sentido que nós estamos aqui falando, de fazer um sacrifício. Tá, voltando, qual é então agora o significado de pedra? A pedra são as letras. Tá? Quando o Sefer Yetzirah fala, de novo, com 3 pedras faz 6 casas, com 3 letras você faz 6 casas. Tá? Então, segundo a Kabbalah, é muito importante que na minha hora de conexão com Deus, seja pela oração, de novo, repito, tradicional do judaísmo, abrindo o Sidur, ou espontânea, eu preste muita atenção nas letras que eu estou mencionando. Quando eu estou fazendo isso, eu estou realmente construindo um altar de pedras. Tá? É como se minha boca, na verdade, fosse o altar e eu estou pondo as pedras que são as letras que eu estou pronunciando com minha boca. Vamos dizer vamos ver em seguida o que o versículo diz que eu tenho que fazer, qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu estou fazendo isso. Olha só o que ele diz. Vem misbeach avanim taseli, se você fizer um altar de pedras, lotivnet chen gazit. Você não deve fazer isso com pedras cortadas. Né? No sentido literal, o que quer dizer isso? Pedras que foram trabalhadas com metal, que você passou a lima, o machado, poliu ela e deixou ela certinha. No sentido cabalístico que nós estamos explorando, o que é? Você não deve falar com letras cortadas, com palavras cortadas, omitindo palavras, omitindo letras. Tá? Então, por exemplo, se você for ler de novo no Sidur uma oração, você tem que tomar muito cuidado para falar cada palavra super bem articulada, cada letra super bem articulada. Então o Shema, por exemplo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Né? Tem algumas pessoas que na hora da pressa, editando, Shema Israel Adonai e come letra. Né, e come uma palavra. Isso tem que tomar muito cuidado. Mesmo se você não for usar o Sidur, vai falar com Deus, tenta falar claramente, articulando bem as palavras. Imagina que você está se apresentando para alguém, que você está dando uma aula, que você está dando uma palestra, ou que você está falando com um amigo, você precisa falar bem, você precisa falar articuladamente, tá? E se você entrar inclusive no método bem específico de Tseruf, Abulaf, a meditação, mais ainda, tá? Você tem que tomar muito cuidado para na sua meditação não pular nenhuma letra. O Abulaf fala que é muito perigoso você fazer um exercício de Tseruf e esquecer uma das combinações. Né? Por isso que o Abulaf fala, começa bem com 3 letras, 4. Quando você só estiver bastante habituado a isso, com o cérebro bem afiado, passa para palavras maiores. Né? Aqui você não pode tirar as letras, porque essas letras são muito importantes na conexão com Deus. Uma pergunta que me costumam fazer nesse ponto é o seguinte: é só com o hebraico que eu posso rezar? Só com o hebraico que eu posso fazer essas conexões? Não. Eu acho, tá, sinceramente, que o hebraico ele dá uma conexão maior do que qualquer outra língua do mundo. O hebraico tem características e propriedades especiais que, se você puder usar o hebraico para isso, melhor. Então, se você puder rezar em hebraico, fazer suas meditações com as letras hebraicas, é melhor. Mesmo que você não entenda, tá? Tem muita gente que fala assim, eu fico lendo Sidur, decoro a reza, não entendo. Não importa. O som está gerando uma vibração energética, né? O som cria. Tá? Agora, se por acaso você não pode, você não sabe, você não quer, você tem alguma birra com o hebraico, também não tem problema você usar na sua língua. O próprio Abulaf, citando de novo, ele fazia os paralelos da permutação em hebraico com outras línguas.
Tá? No livro dele ele fala assim, eu vou ensinar agora como é que faz com o árabe, vou ensinar como é que faz com o latim, vou ensinar como é que faz com o grego, que eram as línguas mais famosas ali para ele. Então você pode também, claro, usar as outras línguas, é uma energia criadora tanto quanto, a linguagem tem isso, mas o hebraico sempre tem uma característica mais especial. Tá? Então, se você for construir um altar de pedras, não use pedras cortadas, cuidado para não comer nada. Vamos encerrar o versículo, ver o que ele diz, e aí a gente também encerra a aula de hoje. O versículo final diz o seguinte: Ki harbecha renafeta aleia, se você levantar a sua espada contra ele, o altar de pedras, vaterhalaleha, você vai estar profanando o altar. Então, está corroborando aquilo que a gente falou. Ele não quer que use instrumentos de metal para cortar a pedra. Agora, no nosso sentido, o que é a espada? Na Kabbalah a gente chama muitas vezes a língua de espada. A nossa língua pode ferir, né? Quando a gente fala de Lashon Hara, de maledicência, de falar mal dos outros, a língua é uma verdadeira espada. Então aqui ele está falando, muito cuidado, porque se sua língua começar a cortar palavras, você começar, como eu falei, embolar palavras, comer palavra, comer letra, você pode inclusive estar fazendo uma profanação do nome de Deus. Tá? Tem alguns livros de lei judaica que ensinam a rezar, eles dão exemplos, por exemplo, que às vezes você come um aleph, come um ain de uma palavra no Sidur, e você faz uma frase totalmente profana. Né? Em vez de, por exemplo, falar que Deus é Baal Gevurot. Baal significa dono, possuidor de Gevurot, de forças. Né? Se você come esse Ain do meio, Baal Gevurot, você está falando ao contrário, que Deus não tem forças. Acaba sendo uma profanação. Então tem que tomar muito cuidado para pôr esse Ain. Então, de novo, seja em qualquer nível que você entender a oração, no sentido mais judaico, no sentido mais cabalístico, cuidado para não comer letra, cuidado para não comer palavra. As palavras têm muita força, a gente sabe isso de cor e salteado na Kabbalah. Então, principalmente, cuidado quando eu estiver falando com Deus, tá? Então, para encerrar esse vídeo, acho que ficou claro os níveis de oração que nós temos, né, segundo a Kabbalah, que isso são sacrifícios comparados a construir um altar e fazer um sacrifício, né? E o mais importante é, cuidado com o que você fala, porque você está pondo ali uma força criadora, uma energia nas suas orações. Tá? Fazer algo contrário disso, você pode estar tirando força da sua oração, inclusive sua oração pode não estar sendo bem recebida, pode não estar sendo cumprida, porque você não está sabendo formular. Só para encerrar de vez, segundo a Kabbalah, qual é o tipo de oração mais elevado que existe, ou um dos mais elevados? A oração espontânea. Tá? Você falar abertamente com Deus, livremente com Deus, com as palavras que vêm do seu coração, como se estivesse falando com um amigo. É muito bom saber rezar de um Sidur, é muito bom saber ir na sinagoga e fazer a liturgia, isso também te conecta de uma maneira impressionante. Tá? É muito interessante saber fazer meditações de Tserufim, se você tiver a possibilidade de estudar, mas não são não são ferramentas de modo algum indispensáveis e insubstituíveis. Você pode fazer sua conexão com Deus muito, muito bem com o seu próprio coração. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.